sou a Tabata, sou aqui de Piracicaba, sou engenheira civil. Me formei em 2020, no meio daquela loucura da pandemia que foi. Eu fiz alguns estágios, trabalhei em algumas obras, mas assim, a única obra que eu trabalhei mais, assim, que era na frente da obra, eu trabalhei no administrativo. Então acabava que o combinado foi, eu ficava no administrativo e quando eu conseguisse um tempo eu sairia para ver a obra, só que eu nunca tinha tempo de sair, porque era muito serviço. Então eu aprendi algumas coisas, mas não tive muito contato, então eu não estava na área não. Bem, quando eu me desliguei da empresa, eu comecei a fazer com você. Eu vi que era uma oportunidade muito boa, porque eu não tive experiência, eu tive, assim, alguns estágios, mas não em obra, não tive aquela experiência em obra. Falei, eu não tenho experiência em obra, eu não vou conseguir, assim, do dia para a noite, então eu preciso fazer o que eu sei. O que que eu sei? Eu sei vender, eu trabalhei muito tempo com vendas, e aí você apareceu e me mostrou uma oportunidade muito grande. Falei, não, eu vou trabalhar com isso, é uma coisa que eu tenho que convencer a pessoa, é o que eu já faço. Então eu vou convencer as pessoas e vou ganhar dinheiro em cima disso. Se for um retorno, é assim, gente, é espantoso. É muito dinheiro em pouco tempo. Você fala, cara, é muito bom. Porque a gente fica tanto tempo, né, na faculdade, depois não tem espaço para sair, para crescer. E quando você começa a fazer a regularização, você começa a ver que a gente sente, às vezes, que a faculdade não foi suficiente, ou que você saiu sem experiência nenhuma. E quando você vai fazer a regularização, você vê que você não precisa da experiência em obra para você conseguir ser um engenheiro bem sucedido. Então, para mim, foi muito legal essa parte, assim. De ver que eu tinha outro lado para eu ir. Não precisava só ficar dentro de uma obra para mim ser reconhecida. Eu fui apresentado assim, né? Como todos nós. A gente sabe que tem que ter uma documentação, mas não sabe exatamente como é feita, ou o que é feito, o que tem que se procurar. A gente só sabe assim, tem que ter uma documentação. E aí você abriu o leque, né? Você me falou, eu aprendi muito, aprendi como é feita. Na última que eu fechei, eu faturei 10 mil em uma regularização com acompanhamento de reforma. E aí uma porta foi se abrindo atrás da outra, e é muito interessante. Até hoje meu telefone toca do primeiro cliente que eu atendi lá em 2020 ainda. E aí foi um caminho muito interessante para mim. Eu comecei a fechar mais regularizações, apareceu o emprego que eu tô hoje de reforma de posto de combustível para um terreno num lugar que abriu novo. E tinha uma placa minha lá. E uma moça me procurou para fazer a planta da casa dela. E aí, da planta da casa dela, ela me indicou para uma segunda pessoa, que eu fiz a regularização de uma empresa, foi a primeira empresa que eu fiz. A regularização, o terreno acho que são 1.500 metros quadrados, e tem duas casas dentro do terreno. Então eu fiz, ainda estava vendo assistindo suas aulas, aprendendo. Então eu cobrei 5 mil reais na época, que hoje eu vi que eu cobrei muito pouco, mas cobrei 5 mil reais na época. E aí já vou fechar um desdobro, que é o terreno do lado que ele comprou também. Então é o desdobro dele. E nisso a irmã dele também fechou. E daí teria que tirar a casa dela do meio da regularização dele e fazer o desdobro também. Aqui tem muito MRV, né? Apartamentos da MRV. Então a galera também, eles querem muito para fazer RT de piso e essas coisas. E acaba saindo muito daí, RT de piso, RT de reforma, bastante. E esse emprego que eu consegui, reforma de posto de gasolina, foi assim. Eu comecei a postar mais no meu LinkedIn, fazendo reformas, em regularização. E a empresa me achou, fez o convite se eu queria fazer a entrevista com eles. E acabou que eu passei. Então, assim, foi uma coisa interligada com a outra. Então, se hoje eu estou na empresa, foi por causa de você atrás falando, poste mais e mostre mais você. Às vezes você não tá conseguindo algo porque você não está se mostrando direito, né? Não está se posicionando. Assim, eu tinha o LinkedIn, mas eu não tinha costume de ficar postando nada. Eu postava algumas coisas bem assim de vez em quando. E aí depois que a gente começou a fazer, a gente teve a mentoria, e teve várias coisas sobre marketing e tal. Eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou começar a postar regularmente, pelo menos uma vez por semana, vou postar alguma coisa sobre acompanhamento de obra e tal. E comecei a postar as coisas e fui postando, e eu fui postando. E aí a moça me viu no LinkedIn, coincidiu do posto ser aberto aqui em Piracicaba, e aí me convidou para estar participando do processo seletivo, e eu passei no processo seletivo. Então, foi pelo LinkedIn e por essa parte da regularização mesmo. Tanto que essa reforma, para você ter noção, Bruna, era uma reforma. A princípio eu não tinha entendido o que ela queria. Ela ia reformar e queria que eu fosse ver a casa. Eu falei, eu não entendi o que a senhora quer. A senhora quer que eu veja? E aí eu peguei e falei assim, tá, então vamos reformar, me dá a documentação da casa. E ela passou a documentação, assim, tinha uma matrícula só. Eu falei, cara, sua casa não tem documentação. Como você quer reformar uma casa que não tem documentação? E aí expliquei para ela falou assim, nossa, eu não sabia. Eu trabalho com isso, eu faço. E aí acabou fechando a regularização e a reforma por 10 mil reais. Uma coisa que era para ir uma visita. Olha lá, fechei um negócio de 10 mil reais. Hoje eu chego num cliente e eu não fico pensando, tipo, nossa, será que é muito caro? Será que não é caro? Hoje em dia eu falo o valor e pronto. E eu falo com uma convicção tão grande que pro cara parece que é 10 reais. Não, eu falo tanto
pessoa, ah, é tanto? E pensa, e vai uma parcela. Não, a gente vê como pode fazer. Então, eu falo assim, acreditar nisso, né? Vender o produto e acreditar no que você está fazendo. Porque às vezes para a pessoa é um valor alto, mas o que você vai fazer para a vida dela, é igual essa primeira regularização que eu fiz para o senhor, que assim, ele ficou 40 anos com a casa irregular, e ele me falou assim, cara, hoje eu consigo deitar e dormir. Porque eu ficava todo dia, eu deitava e pensava, se eu morrer, eu vou deixar o trabalho para meus filhos. E hoje eu consigo deitar e dormir tranquilo, porque tá regularizado, tá tudo feito, não tem nada mais. Que a frase que vai ficar hoje, para mim, que ficou de tudo isso, é nunca desista do seu sonho. Teve muita gente, quando eu fazia faculdade, falava assim, cara, não vai dar em nada, desiste. Meu irmão mesmo chegou a comentar algumas coisas comigo, tipo, não, pra que isso? Você não precisa. E assim, quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar é você. Assim como a Bruna falou, eu pensava, não, é difícil isso, né? A pessoa vai pagar R$ 3.000 e a pessoa paga mais de R$ 3.000 porque ela sabe o valor. Então, muitas vezes a pessoa ela dá valor para você e você não se dá o devido valor. E tem uma frase de um livro que eu gosto bastante, que ele fala que a gente cresce quando a gente é expulso da nossa zona de conforto. Então, se você está na sua zona de conforto, tem alguma coisa errada. Você tem que ser expulso dessa zona para você poder crescer. Eu tenho absoluta certeza que o dicionário da aprovação, a jornada com a Bruna, vai ser essa expulsão. E aí você vai crescer.